tema da mensagem desta manhã é maravilhosa graça. Nós precisamos ser lembrados a todo tempo de como é a graça de Deus. Nós precisamos ser confrontados com as nossas vidas, nos nossos pensamentos, a respeito da graça de Deus. Quero pedir que você fique em pé. Nós vamos ler o Salmo 130 nesta manhã, uma palavra que o Senhor falou ao meu coração durante essa semana, e que precisamos compreender a vontade e o caráter de Deus. Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Pai, nós Te louvamos e Te adoramos mais uma vez pela Tua palavra que agora é lida. Senhor, nós lemos palavras maravilhosas do Senhor nesta Bíblia que o Senhor nos deu. Mas nós precisamos, Deus, nós precisamos que o Senhor dê graça ao nosso coração para entender e compreender, ó Deus, a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós Te bendizemos porque a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é fiel, ela jamais nos abandona e jamais voltará vazia. Por isso, Pai, nós pedimos agora em nome de Jesus a Tua direção e o Teu cuidado, para que ao ministrarmos esta palavra, ela venha falar aos nossos corações da mesma forma com que o Senhor tem falado ao longo dos séculos, Pai, com que o Senhor tem ministrado ao coração dos seres humanos, que as verdades desta palavra fiquem gravadas na nossa mente e no nosso coração neste dia, e o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, esta palavra que o Senhor nos dá nesta noite começa e retrata um momento em que o povo de Israel subia ao templo para adorar ao Senhor. Pelo menos uma vez por ano as pessoas eram obrigadas a ir à igreja naquela época para adorar e para levar diante do Senhor as suas vidas, para apresentar-se diante do Senhor. E algumas histórias mostram que no Salmo 130, quando as pessoas entravam no templo, elas entravam ali cantando, adorando e contemplando não apenas o tamanho e a beleza da construção, mas acima de tudo meditando sobre a glória e a santidade do Senhor. Todas as vezes que nós entramos neste lugar, nós precisamos ter claro que Deus não está preso dentro desta caixa, e ela, por mais bonita que seja, ela não é capaz de representar aquilo que é a glória e a beleza e a santidade do Senhor. Mas nós precisamos entrar dentro deste lugar, a cada vez que entramos aqui, tendo claro em nosso coração, queridos, aquilo que o Senhor está operando sobre as nossas vidas, aquilo que Jesus um dia nos alcançou, aquilo para o qual nós fomos alcançados pelo Senhor. Portanto, queridos, este momento em que as pessoas chegavam ao templo, era um momento, uma ocasião muito alegre, era uma ocasião festiva, e era para todo servo de Deus relembrar da proximidade do seu Senhor. Porém, esta proximidade de Deus dava ao sentimento humano, ao coração daquele que chegava, uma sensação de inadequação. E essa mesma sensação de inadequação precisa estar presente na minha vida e na sua vida. Nós nos acostumamos muito rápido às coisas que nós fazemos, e nós somos capazes de fazer tão bem feito que nós não nos damos conta do que estamos fazendo. Mas nós precisamos compreender, queridos, que quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos ali para um momento único, ímpar na nossa vida.
Um momento, queridos, que nós precisamos ser confrontados com a nossa inadequação. Por mais que alguns de nós tenhamos alguns anos de caminhada cristã, quando a luz do Senhor reflete sobre nós, provavelmente ela irá mostrar alguma coisa que ainda não está conforme o padrão perfeito de Cristo em nossas vidas. Aquele tempo, aquelas pessoas se aproximavam do altar do Senhor, e elas tinham muito claro no seu coração que realmente elas não estavam adequadas, porque afinal de contas, nós estamos lidando com um Deus que é santo, portanto separado, e separado não apenas do homem, mas separado de tudo aquilo que é falho e pecaminoso. A santidade de Deus é tão grande, que Ele não pode descer e misturar-se com esta vida pecaminosa. Não é, portanto, queridos, de admirar a reação de Isaías, quando ele tem a visão do trono de Deus, lá em Isaías 6,5, onde ele diz assim: ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías vê a santidade do Senhor, quando ele vê a revelação do trono da glória de Deus, ele percebe que ele é uma pessoa inadequada, que dentro dele ainda há alguma coisa que precisa ser tocada, que precisa ser modificada. Portanto, este Salmo 130, aponta para o fato de que a busca por Deus não vem apenas pelo desejo de adorá-lo, de pedir bênçãos ou até de agradecer por elas, mas também para rogar o perdão dos pecados. Essa é uma característica essencial. Deus nos confronta, Deus mostra em mim uma realidade que eu talvez não imaginava que eu tinha, porque quando nós estamos na presença de Deus, aqui nós não viemos para ver quem está mais perfeito e menos perfeito, quem tem mais isso ou menos isso. Ninguém vai voltar para casa hoje com a tabuleta na mão, dizendo: oh, hoje eu ganhei 9, hoje eu ganhei 8, hoje eu ganhei 7, vou ter que melhorar mais 2, mais 3, não é isso que se trata, porque Deus não confronta com o outro, Deus confronta comigo. Pode estar tudo maravilha na vida do outro, mas se não estiver na minha vida, não serve para Deus. Deus não confronta terceiros, Deus confronta direto comigo, direto com você. Portanto, este salmo aponta para a necessidade de rogar o perdão dos pecados. Este era o impulso dos adoradores que iam àquele templo. Eles não se sentiam capazes de comparecer diante de Deus e lhe prestar o devido louvor sem antes serem tratados por aquele que é perfeito e puro, o único perdoador de pecados. O tempo todo, queridos, nós precisamos, antes de subir no altar, antes de nos achegarmos na presença do Senhor, sermos confrontados e tratados com os nossos pecados. E Ele é o único doador, o único purificador, o único e perfeito perdoador dos pecados. E eu quero parar aqui para fazer uma distinção entre pecado e pecados, porque às vezes nós fazemos uma confusão entre as duas coisas. E o que é pecado? Pecado é a desobediência a Deus. A primeira noção que nós precisamos compreender é que o pecado é a desobediência do ser humano a Deus. Está marcado, impregnado na natureza humana. Em 1 João 3,4, a palavra do Senhor diz que pecado é iniquidade, é uma deformação. O pecado é, portanto, a ausência do princípio da lei, ou do princípio da sujeição a Deus. Quando Adão pecou lá no paraíso, ele pecou não é porque ele desobedeceu a Deus, mas é porque ele não se submeteu à ordem do Senhor. O desobedecer a Deus foi uma consequência. Ele primeiro não obedeceu, ele não se submeteu à ordem do Senhor, ele não se submeteu de forma voluntária. Ele tinha liberdade de escolha e ele escolheu escolher errado. Esta insubordinação que nós temos por natureza é o princípio ativo do pecado em nós. Isso é pecado. Então o pecado é aquela rebeldia inata que tem no coração do ser humano contra a ordem, contra aquilo que é a vontade de Deus, contra tudo aquilo que é a direção de Deus para a sua vida. Isso é o pecado. Pecado, portanto, é um vírus que foi inoculado, pior do que o Zika vírus, pior do que qualquer vírus, que foi inoculado na raça humana através da desobediência de Adão, da não submissão de Adão ao Senhor, e por causa deste pecado, todos nós passamos a ser sujeitos a pecados.
Então, o que são pecados? Pecados, queridos, é o fruto do pecado em nossa vida. Os pecados são a consequência do nosso pecado. Do pecado que está impregnado no coração do ser humano, do pecado cujo coração humano, ainda a raça humana foi inteiramente dominada. E quando o Senhor Jesus nos converte, apesar de sermos uma nova criatura, nós somos uma nova criatura do ponto de vista espiritual, mas ainda estamos presos a uma raça, uma natureza humana dominada pelo pecado. E por conta disso, nós pecamos. Por conta disso, o pecado resulta em algo em nossa vida, que não deveria. Uma vez que somos novas criaturas, nós não deveríamos pecar. Mas a grande verdade é que pecamos. Mas não pecamos porque a gente agora tem facilidade. Ou não pecamos porque não tem alternativa. Pecamos porque a natureza humana, impregnada em nossas vidas, muitas vezes leva o ser humano ao pecado. E esse processo de Deus em nossa vida é o mesmo desde a época em que Deus estabeleceu o templo. As pessoas se apresentavam não pelo pecado, necessariamente só, mas principalmente pelos pecados, ou pelas consequências, pelo fruto do pecado em sua vida. Então Deus resolve este problema, queridos, através de Cristo na cruz do Calvário, onde Ele carrega o castigo pelo pecado de todo mundo. Ele leva sobre si também os pecados daqueles que nele creem. Jesus, quando vem a este mundo, Ele vem para fazer dois atos importantes: resolver o problema do pecado, que é o problema da raça humana, e resolver o problema dos nossos pecados, que é a consequência da natureza humana operando sobre as nossas vidas. O pecado foi julgado e foi condenado na cruz, e os pecados foram levados por Cristo para serem lançados no esquecimento. Voltando um pouquinho atrás na história de Israel, em Levítico, no capítulo 16, nós vamos ver essa simbologia. O sacerdote, ele levava para o altar um cordeirinho para servir como holocausto, mas ele levava também uma vez por ano 2 bodes. Um bode que ia servir para expiação do pecado, e outro bode que ia servir como emissário dos pecados do povo. Então o que o sacerdote fazia? Ele imolava o cordeiro, para que este cordeiro pudesse ser apresentado como o seu pecado diante de Deus, e em seguida ele degolava um bode, e esse bode era chamado bode expiatório. Era o bode que representava o pecado natural, o pecado da raça humana, que era apresentado o seu sangue diante de Deus. Então o sacerdote degolava aquele bode, pegava o sangue daquele bode, levava até o lugar santíssimo, entrava na presença do Senhor, aspergia aquele sangue nos véus do templo, e aí o sacerdote voltava do lugar santíssimo e impunha as mãos sobre o outro bode que ficou vivo. Este bode era o bode emissário, e esse bode era levado para morrer no deserto. Este bode representa o sacrifício de Cristo pela raça humana. A raça humana dominada pelo pecado tinha que ter o seu sangue entregue diante do altar do Senhor, e os pecados eram levados sobre o outro bode emissário para morrer no deserto. E esse bode morria no deserto, porque morria de fome onde não tinha condições. E ali representava Deus tirando os nossos pecados de diante de nós. Como é que Deus trabalha isso, queridos? Para entender um pouquinho como é que é essa relação, a gente precisa ir lá no Salmo 103, no versículo 10, abre a sua Bíblia lá, no Salmo 103, no versículo 10, nós vamos entender um princípio daquilo que Deus trabalha conosco. Deus não faz de conta que os nossos pecados não são nada, mas Ele trabalha conosco nessas relações de pecado e pecado. Salmo 103, no versículo... Veja o versículo 3, no Salmo 103, versículo 3, diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, e manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Agora ele passa a falar sobre como Deus lida com os nossos pecados.
O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha o versículo 10, se você não tem riscado na tua Bíblia, risca. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus, quando lida conosco, Ele sabe com quem Ele está lidando. Isso não significa que Deus passa a mão na nossa cabeça, isso não significa que Deus faz de conta que não tem problema algum, mas significa que Deus nos trata não segundo a nossa capacidade, mas segundo a sua grande misericórdia. Por isso, nesta manhã, queridos, eu quero ministrar ao seu coração a respeito de como Deus trabalha, ou dos 4 princípios que Deus usa para estabelecer o seu perdão divino para a nossa vida. Como é que Deus lida com o perdão? Como é que Deus lida conosco com os nossos pecados? Como é que Deus lida com o pecado da raça humana? Para isso eu quero ministrar sobre 4 princípios básicos para o perdão, ou sobre o perdão divino, essencial aos servos de Deus. Se nós tirarmos o perdão, nós ficamos completamente mancos em relação a como caminhar com Deus. Então a primeira verdade, ou o primeiro princípio, é que o perdão divino tira o homem do mais profundo abismo. O perdão divino tira o homem do mais profundo abismo. Lá no Salmo 130, versículos 1 e 2, que nós lemos, e nós podemos ler novamente, nós vamos ver como é que o salmista está se aproximando do Senhor. No versículo 1 ele diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Este salmista, ele não está orando a Deus como alguém que está em posição vantajosa. Ele está orando a Deus como alguém que está clamando de um lugar inacessível. É como se ele estivesse num poço, num lugar preso, e ele está num lugar profundo, e ele tem a noção de que das profundezas ele clama a ti, ele clama ao Senhor. O pecado tem que trazer em nós a consciência de que nós jamais vamos conseguir fazer algo por nós mesmos que agrade ao Senhor. Não é pela nossa capacidade ou pelo nosso esforço, mas é pela dependência única e exclusiva do Senhor. Essa é a ideia que o salmista tem da imagem deste abismo, seja dentro da terra, seja no mais profundo mar, e tem a intenção de comunicar nossa total incapacidade de alcançar uma condição favorável e aceitável diante de Deus. Eu não posso me fiar em algum mérito ou alguma capacidade minha para ser aceitável diante de Deus. O salmista também não está falando, queridos, de problemas do dia a dia, mas do seu afastamento de Deus por causa do pecado. Quando o pecado entrou na raça humana, o pecado afastou o homem de Deus. Não é o inimigo, irmãos, que causa o problema, mas é o próprio homem dominado pelo seu pecado. Neste sentido, ele se vê inutilizado para fazer algo que reverta o quadro e torne Deus favorável a si. Ele não vai achar solução alguma. Portanto, os seus méritos não são suficientes, e por isso ele se dirige a Deus da profundidade inatingível de um abismo. Essa é a ideia que Davi, ou o salmista que fez esse cântico, está trabalhando com o seu povo. Não é sem razão que ele se lança ao clamor do versículo 2, onde ele diz: ó meu Senhor, ouve a minha voz. Quando nós olhamos para esta mensagem, nós vamos ver o autor adquirindo uma noção tão grande da sua condição de pecador, que apenas clamar não é suficiente. Ele clama como alguém que está desesperado e que precisa urgentemente sair daquela situação. Portanto, ele insiste na sua oração, feita com outras palavras, a fim de enfatizar sua necessidade devido à profunda perdição em que ele se encontra. E ele vai dizer assim no versículo 2: que os teus ouvidos estejam atentos à minha voz suplicante. E é, queridos, desta condição que Deus tem que resgatá-lo do seu perdão, pelo perdão. Não é o caso, queridos, de colocar um band-aid sobre um arranhão, mas de ressuscitar um morto.
Quando o salmista está escrevendo esse salmo, ele tem a noção clara de que ele está morto naquela situação e que ele não pode fazer absolutamente nada se Deus não intervir na sua história e Deus não trazer um resultado diferente. Portanto, o primeiro princípio, queridos, é que o perdão divino tira o homem do mais profundo abismo, o abismo que eu e você estávamos colocados e que nós muitas vezes não nos dávamos conta. Alguns de nós achávamos até que a gente era capaz de fazer alguma coisa para sair dali, mas a grande verdade é que nós estávamos no lamaçal, e no lamaçal, quanto mais você faz força para sair, mais você afunda. É por isso que se Jesus não tivesse vindo a este mundo e tocado no coração do ser humano, e não nos tivesse tocado em nosso coração, nós também estaríamos perdidos em nossos delitos e pecados. O segundo princípio importante desta mensagem é que o perdão divino provém exclusivamente da graça de Deus. No versículo 3 e no versículo 4, o salmista diz assim: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Versículo 3 diz: se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá na tua presença? No versículo 3, o salmista está dizendo que se o Senhor observar, se o Senhor levar ao pé da letra, quem é que vai subsistir? Ele está dizendo também no versículo 4 que está contigo, com o Senhor, o perdão. Portanto, se há impossibilidade da pessoa reatar a sua comunhão com Deus por si mesmo, pelas suas obras, como o salmista já declarou no começo do salmo, o escritor a seguir vai apresentar as razões deste abismo entre o pecador e Deus Santo. E a razão deste abismo é a culpa gerada pelos pecados. O pecado nos afastou de Deus. Os pecados geram culpa em nosso coração que continuam nos afastando de Deus. Um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando na igreja de hoje é que as pessoas foram perdoadas por Cristo na cruz do Calvário, tiveram seus pecados e seu pecado totalmente tratado diante de Deus, mas a culpa dos seus pecados muitas vezes impedem as pessoas de estarem sentadas ao teu lado dentro da igreja. Muita gente hoje poderia estar aqui neste culto de ceia, mas não está por causa da culpa que o pecado tem sobre as suas vidas. E isto é algo que nós precisamos ter uma dimensão do Senhor para trabalhar sobre essas vidas, para trazê-las de volta, porque são pessoas por quem Cristo já morreu, por quem Cristo levou sobre si o pecado e os pecados, mas a culpa dos seus pecados ainda continua afastando essas pessoas do Senhor. Por isso o salmista vai dizer: se tu, ó Senhor, levar em conta as culpas, quem permanecerá? O salmista, irmão, se imagina junto aos demais pecadores, diante de um tribunal no qual o Senhor examina o ato das pessoas. E é verdade, Deus está examinando os nossos atos. O salmista considera que as iniquidades dos homens e a culpa gerada por elas, o Senhor vai aplicar a devida condenação, de modo que ninguém pode resistir ao julgamento. Por isso que a palavra do Senhor diz que ao final, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo aqueles que em vida não reconhecerem, na ressurreição serão obrigados a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, e irão para o fogo do inferno condenados, mas reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Como o escritor disse a Deus: se o Senhor não julgar pelos nossos atos, qual de nós restará em pé diante de ti? Todos seremos abatidos. E a pergunta que nós podemos fazer sobre este salmo é: o que o salmista quer de Deus? Será que ele está dizendo que o Senhor não se importa com os nossos pecados? Ou será que ele está dizendo: Senhor, não se importe com o meu pecado ou com os meus pecados? De modo algum, queridos. Se o Senhor não se importasse com os pecados e ignorasse a nossa culpa, Ele não seria Deus. Se o Senhor não se importasse com os nossos pecados e com a nossa culpa, Ele não seria Deus. Assim, o que o salmista deseja, portanto, não é a condescendência, não é Deus passando a mão na cabeça, mas é o perdão. E no versículo 4 ele afirma: porém contigo está o perdão, a fim de que sejas temido. Ao ser perdoado, queridos, ele quer ser transformado em um servo. Todos nós, para sermos servos do Senhor, precisamos primeiro experimentar o poder do perdão do Senhor operando sobre a nossa vida. Isso se vê nessa relação surpreendente que o salmista faz entre o perdão e o temor. Enquanto a gente esperaria ouvir que o temente é perdoado, o que o salmo está afirmando é que o homem a quem Deus perdoa se torna alguém que o teme.
Nós não tememos Deus porque Ele pode nos mandar para o inferno, mas nós precisamos temer Deus porque Ele afastou de nós o inferno, queridos. É diferente. O temor a Deus não está baseado naquilo que Deus poderia ter feito com nós. O temor a Deus está baseado no respeito e na reverência por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Portanto, de modo algum a graça de Deus poderia ficar em menor destaque. O homem é incapaz e sem merecimento e é perdoado, tornando-se um servo temente de Deus. Portanto, o perdão de Deus é o perdão de Deus que produz temor no homem e não o contrário. Nós devemos temer a Deus porque nós fomos perdoados na cruz do Calvário. Nós somos completamente perdoados, e é isso que tem que motivar o nosso respeito, o temor ao Senhor, o temor das coisas de Deus. A visão é de que apesar dos adoradores viajarem a Jerusalém para buscar o perdão de Deus, era o Senhor quem de fato empreendia uma jornada para perdoar o pecador e resgatá-lo do seu abismo. Assim como quando Deus chamou o fugitivo Adão e prometeu redenção futura, ou quando enviou o seu Filho ao mundo para salvar os que estavam perdidos. Não foi você quem encontrou Jesus, foi Jesus quem encontrou você. Não foi você que tomou uma decisão de sair do abismo, foi o Jesus que encontrou você naquele abismo e resgatou você com mão forte. E isso tem que gerar em nosso coração um sentimento de temor muito mais profundo, porque nós fomos agraciados de uma forma especial pelo Senhor. Terceiro princípio que a palavra do Senhor nos fala nesta manhã é que o perdão divino se baseia nas promessas que Deus fez. Versículos 5 e 6. No versículo 5 e 6 ele diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. O que o salmista está expressando aqui, queridos, é que esta realidade provém diretamente da fé em Deus, pelo que ele vai dizer no versículo 5, eu confio no Senhor, a minha alma confia no Senhor. E quando ele está dizendo alma, a palavra alma aqui tem o sentido de integralidade, não é apenas uma parte do corpo, mas é todo o ser vivo confiando no Senhor, é um todo o meu ser confia em Ti. Diante disso, poder-se-ia questionar, queridos, razões de uma confiança tão firme. Será que este salmista é um tolo por aguardar algo pelo qual ele não tem certeza? E a resposta do salmo é não. O salmista demonstra não apenas ser um otimista, mas ele tem razões reais ligadas ao caráter de Deus, que lhe asseguram sobre a disposição de Deus em perdoar. O que toca o nosso coração não é que o perdão de Deus é uma coisa qualquer, mas é uma disposição íntegra, uma disposição inteira, uma disposição total de perdoar as nossas vidas. E a razão principal que o salmista vai apontar é a advinda da fidelidade de Deus em cumprir tudo o que diz, e a tudo a que ele se compromete, a sua própria revelação a respeito de si, da sua vontade e dos seus planos. No versículo 5 o salmista vai dizer, eu espero na tua palavra. O salmista sabe que somente o Senhor, através da sua palavra, é capaz de trazer resposta à sua vida. Portanto, o ensino bíblico, queridos, sobre o perdão e a salvação dos perdidos, é a base da confiança do salmista. E eles não tinham a revelação que nós temos no Novo Testamento. Eles estavam vivendo um momento diferente, mas ali ele já percebia como Deus lida com as nossas vidas, com o nosso pecado. E ele completa esta ideia em uma frase que, apesar de não conter nenhum verbo, não está desprovida de uma ação. Ela está implícita na sequência da ideia de esperar, de confiar. E ele diz no versículo 6, a minha alma espera pelo Senhor, mais do que os guardas esperam pela manhã. Tem algum irmão aqui que é guarda? Tem um irmão que trabalha na guarda municipal. Quando vai chegando a hora de ser rendido, de passar o turno, a gente não vê. Parece que aquele meia hora antes do turno é a coisa mais demorada que existe, né? Demora mais do que todo o tempo. O Gunnar, que vai ser um médico, né? Que de repente vai trabalhar em hospital e tem que vir alguém para render o serviço. Como é difícil o tempo da espera. E o salmista está dizendo exatamente isso. Ele espera com a confiança, mas ele espera com ansiedade, para que Deus venha e entre e resolva aquela situação, resolva aquela situação diante do próprio Deus.
E ele vai repetir isso no final desta frase do versículo 6, com a intenção de frisar o fato de que a espera do salmista é tão grande que está bem acima da comparação que ele mesmo se impôs. Ele colocou a pior comparação e ele vai se impor daquela comparação, bem mais do que os guardas esperam pela manhã. Portanto, essa é a esperança, queridos. E olha, essa esperança não é apenas minha e sua, ela é de toda a criação que está sobre a face da terra, porque quando o pecado entrou no mundo, toda a criação foi detonada, toda a construção da criação de Deus ficou prejudicada, e por isso a criação anseia, ou espera ansiosamente, a redenção dos filhos de Deus, para que tudo seja recriado. E por último, o quarto princípio, é que o perdão divino é poderoso para salvar e restaurar totalmente. Confiando em Deus como seu redentor pessoal, o salmista se dirige a Israel e o chama a confiar também nas promessas de redenção. No versículo 7 ele diz isso: espera Israel no Senhor, pois do Senhor há misericórdia e nele copiosa redenção, ou maravilhosa redenção, ou uma grande e inesgotável redenção. A lealdade de Deus às suas próprias palavras garante não apenas redenção, mas abundante redenção. Agora fica claro para o salmista, e fica claro para cada um de nós, quando Cristo diz que veio para dar vida, e vida em abundância. Não se trata apenas de uma vida miserável, não se trata apenas de uma vida cronológica para passar o tempo, mas uma vida abundante, eterna, que não acabará jamais. Apesar da dureza e rebeldia do povo israelita no Antigo Testamento, o Senhor prometeu redimi-los de modo amplo, e Deus vai cumprir isso lá em Jeremias 31, de 31 a 34, quando o Senhor fala que tirará do homem o coração de pedra, e colocará nele um novo coração. Tirará o coração de pedra e dará um novo coração, este coração que você recebeu. Eu fico imaginando como é que as pessoas se aproximavam de Deus naquela época, e voltavam para suas casas, ainda dominado por um coração de pedra, porque não tinham recebido a revelação completa do Senhor. E eu e você somos mais que bem-aventurados desse aspecto do que os nossos irmãos antigos de Israel, porque enquanto eles ficavam com a promessa, nós já temos a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Não sei antes o Senhor lhes perdoar todas as suas faltas, lançando pela fé suas culpas sobre a cruz do Salvador, de modo que redimirá Israel de todas as suas culpas. Aquilo que o bode fazia, emissário, levando a culpa do povo, Jesus fez de uma vez por todas, levando sobre si todos os nossos pecados. Portanto, o perdão de Deus deve ser aguardado por israelitas e por gentios que creem, porém não como algo que apenas amenize as suas faltas, mas sim como razão de serem totalmente perdoados, redimidos e transformados. E eu quero chamar a sua atenção aqui, queridos, que não se trata apenas de sermos perdoados e redimidos, mas acima de tudo, transformados. O povo do Antigo Testamento morreu só com a promessa. Eles eram perdoados, eles eram redimidos, mas eles não podiam ser transformados. Mas eu e você somos perdoados, redimidos e transformados. E o ponto que eu quero trabalhar com você agora: você tem sido perdoado? Você tem noção de que você foi redimido? E aí, você está sendo transformado? Porque se você foi apenas perdoado, e se você foi apenas redimido, mas você não está sendo transformado, você está inutilizando aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Infelizmente, para uma grande maioria da população, Jesus morreu em vão. Infelizmente. Para a grande maioria das pessoas, Jesus morreu, levou o pecado delas, levou os pecados delas, levou o pecado e os pecados, mas isso não vai servir de nada para elas. Porque por não obedecerem ao Senhor, e por não receberem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por elas, o perdão para elas não tem utilidade. O sacrifício de Cristo, o perdão dos pecados, a redenção em Cristo, somente é válida quando nós entendemos e aceitamos isso.
Mas aceitar isso não é apenas uma ação de esperar, é uma ação de caminhar, é uma ação de envolver, é uma ação de permitir que Deus transforme a nossa vida. Quando eu estou na presença do Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso permitir que haja uma mudança na minha forma de pensar. Eu não posso pensar hoje a mesma coisa que eu pensava há 10 anos. Eu preciso ser confrontado com a minha natureza. Eu preciso ser confrontado com os meus pensamentos. Eu preciso ser confrontado com a minha prática. Eu preciso ser confrontado por aquilo que o Senhor está dizendo na minha vida. E uma das grandes razões pelas quais nós podemos tornar religiosos é porque nós podemos aceitar o fato de que nós somos redimidos. Nós podemos aceitar o fato de que nós somos perdoados. Mas nós podemos não viver a transformação que Cristo tem para nós. E Paulo chama a atenção dos seus ouvintes, quando ele escreve em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, onde ele diz que nós não devemos nos amoldar a este mundo. E quando ele diz que nós não devemos nos amoldar a este mundo, é não permitir que o sistema de pensamento filosófico, ou o sistema de visão deste mundo, domine a nossa vida. Mas que nós sejamos capazes de nos submetermos completamente ao senhorio de Cristo. E se for necessário uma mudança na minha forma de pensar, se for necessário uma mudança na minha atitude diária, eu seja capaz de submeter-me ao Senhor, para que Ele opere através de mim essas mudanças. Muita gente é um religioso, porque o religioso trabalha com fatos, o religioso trabalha com informações. A informação é correta. O Senhor pagou os nossos pecados na cruz do Calvário por Cristo. O Senhor nos redimiu por Cristo. Mas não se trata aqui apenas de ser perdoado e de ser redimido. Se trata de ser transformado. E todas as vezes que nós nos reunimos na ceia do Senhor, não espere outra palavra que não seja a palavra de confrontação na sua vida e na minha vida. Porque nós temos que ser transformados de dia em dia, de glória em glória, de fé em fé, de poder em poder, em todo o tempo, até a consumação, até o ponto final, até que Filipenses 1,6 se complete em nossa vida, onde diz lá em Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O que é que tem sido aperfeiçoado na sua vida? O que é que tem sido aperfeiçoado na minha vida? Porque se na minha vida cristã eu apenas me torno um religioso, eu sou a mesma pessoa que eu era no dia da minha conversão. Se eu continuo vivendo preso a essas ideias, eu continuo ainda vivendo debaixo de escravidão. E eu preciso aprender a viver e desfrutar da transformação que Deus opera em nossa vida. Eu tenho muito medo de algumas pessoas que dizem, eu penso assim e não vou mudar. Eu penso assim, mas se Deus confrontar e mostrar que eu estou errado, eu preciso mudar. Eu não posso me ater a um pensamento, achando que porque eu interpretei daquele jeito, aquilo é a verdade absoluta. É a minha interpretação. Mas entre a minha interpretação e aquilo que Deus me revela, eu tenho que ficar com aquilo que Deus me revela. Entre a minha ideia, a minha concepção religiosa e aquilo que Deus me mostra no meu coração a respeito de mudança que precisa ocorrer em minha vida, eu preciso mudar. Quando Adão teve um desafio, o desafio de Adão era a ação. Ou eu pego ou eu não pego, eu faço ou não faço. Na nossa vida hoje o desafio de Adão é o mesmo. Mas o desafio agora é dentro da nossa mente. Ou nós nos renovamos e agimos de acordo com essa transformação, ou simplesmente nós não agimos de acordo com a transformação. Por isso eu quero chamar a sua atenção. E chamar a sua atenção porque essa transformação não depende de você apenas querer. Depende de você submeter-se completamente ao senhorio de Cristo. Deus não transforma gente através como se carrega um cavalo, que bota um cabresto para poder ter que cabrestear o sujeito. Deus não transforma pessoas por regras e regulamentos. As regras e regulamentos servem apenas para mostrar distorções, mas não são suficientes para transformar alguém. Portanto, pela lei ninguém podia ser aperfeiçoado.
Mas quando veio o tempo da plenitude, quando Cristo veio a este mundo, Ele levou sobre si o nosso pecado, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si todas as coisas que estavam aprisionando o ser humano, tirou daquele abismo, tirou do lamaçal do pecado, nos redimiu completamente, pagando os nossos pecados diante de Deus, e nos deu a capacidade de sermos transformados segundo a sua imagem e sua semelhança. É disso que se trata a ceia. É desse salmista que se aproxima de um Deus que é o único capaz de perdoar, mas não apenas perdoar, mas fazer com que eu viva como alguém perdoado, e que a minha vida de hoje em diante seja diferente da vida que eu vivi até ontem, da vida que eu vivi até este momento. Vida cristã é uma vida de transformação, queridos, mas não é uma transformação segundo o que o pastor quer, ou segundo o que a igreja pensa, ou segundo aquilo que os homens pensam, mas é segundo a vontade e a direção de Deus para as nossas vidas. Deixe Deus operar transformação na sua vida. Às vezes nós ficamos resistentes aos nossos dogmas, ficamos resistentes às nossas ideias, ficamos resistentes àquilo que nós aprendemos, e deixamos de descobrir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. A gente lê a Bíblia 10, 12 vezes, passa por cima de um versículo, e só vai entender o que realmente Deus está dizendo quando o Espírito Santo de Deus revela cada passagem, cada palavra que está no nosso coração. E aí então, quando vem essa revelação do Senhor, a gente começa a compreender o que é que Deus quer. Nenhum de nós aqui precisa passar por momentos igual o povo de Israel passava. Ia, voltava, vivia preso no pecado. Nós podemos experimentar liberdade completa em Cristo Jesus, pela transformação e renovação da nossa mente e do nosso entendimento. Por isso, nesta manhã, quando nós vamos ministrar a ceia do Senhor, eu estaria orando para que o Senhor renove isso na sua mente e no seu coração. Não se trata de uma garibada na aparência externa, não se trata de limpar a tua caderneta, se trata de você ser transformado, para que a sua mente consiga ter a mente de Cristo, e ela consiga pensar como Cristo pensa, a respeito de qualquer coisa que precisa ser transformado na sua vida, no seu dia a dia, no seu coração. Por isso eu quero ministrar a ceia do Senhor com você nesta hora, com muito temor, porque eu sei que nós estamos lidando com pessoas amáveis, pessoas a quem o Senhor ama e quer bem, mas que se eu e você não nos permitirmos ser transformados pelo Senhor, nós corremos o risco de ir para o inferno, tendo passado quase que uma vida toda na igreja, servindo ao Senhor, não segundo a vontade dEle, mas segundo a nossa forma de ser. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, estenda a sua mão poderosa, transforme o nosso pensamento, a nossa ideia, e possamos experimentar a renovação completa, que só Deus tem para cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém?